Bom, então vamos lá? Vamos trabalhar agora uma das principais dores e um dos maiores xingamentos, a palavra do ano, do século, fascismo, a palavra que não sai da boca dos esquerdistas. Um insulto favorito, aquilo que todos praticamente chamam dos mais leigos aos mais doutos. Então é por isso que a gente está aqui, né? Por conta do fato de que eles não querem que você saiba que Benito Mussolini, criador do fascismo, era o editor-chefe do maior jornal socialista da Itália antes de fundar o Partido Fascista, isso mesmo. O homem que inventou o fascismo veio diretamente das fileiras do socialismo. Então, nos próximos minutos, a minha intenção é revelar a história proibida aí que a esquerda tenta desesperadamente esconder. E a intenção é mostrar com rigor histórico, filosófico, por que, que o fascismo não é de direita e por que, que é uma mentira que continua sendo propagada até hoje. Seria até leviano enquadrar de esquerda também, assim como o nazismo, né? Nosso socialismo, por conta disso, era esquerdista. Então vamos tomar cuidado. E se você está cansado de ser chamado de fascista por justamente discordar da narrativa progressista, aqui é um vídeo que vai te dar um arsenal intelectual para desmontar todos os argumentos um por um, que geralmente eles são extremamente rasos. Tá? Então a intenção é por meio de documentação histórica que prova essa conexão direta do fascismo com o socialismo fazer o contraponto, né, diretamente aos professores de história, aos outros, que a desconecta da esquerda. Então vamos aglutinar eles e depois resguardar com as devidas proporções. Então prepara-se ali para entrar de cabeça nessa história proibida do fascismo que a esquerda tenta com todas as forças esconder, tá? Mas antes de prosseguir, se você valoriza o conteúdo, se você sabe que isso é um conteúdo de valor, é um conteúdo de graça pra você, não custa nada pegar o dedinho, dar clicar no like ali, compartilhar alguma coisa assim, porque a plataforma também entendendo que você gostou do conteúdo, você vira um agente aí comunicador, porque ela vai avançar e liberar para mais pessoas verem o mesmo conteúdo que você está tendo contato agora, tá bem? Então se faz sentido para sua formação intelectual, se não faz, não tem problema não, não deixa like, não deixa nada, pode só sair. Mas se faz sentido para você, isso daqui vai fazer diferença também pro canal, tá bem? Então vamos começar com uma pergunta fundamental. O que é afinal fascismo? Né? Pausa o vídeo e pergunta para você mesmo. O que é? Por que a classificação como direita é tão importante para a narrativa progressista contemporânea? O fascismo, na sua definição mais rigorosa, ele é conhecido como movimento político que surgiu na Itália ali na Primeira Guerra Mundial, foi caracterizado como ultranacionalista, pelo culto do Estado, pela mobilização das massas e pela rejeição tanto do liberalismo quanto do marxismo ortodoxo. É que isso é fato, tá? Mas note bem, rejeição do liberalismo e do marxismo ortodoxo, não de todo o pensamento socialista, assim como o próprio nazismo. Então a narrativa dominante, repetida ad nauseam ali nas universidades, na mídia, mainstream, nos livros didáticos, ó, isso que insiste que o fascismo é um fenômeno exclusivamente de direita, então é uma classificação que serve a propósito político muito caro. Permitir que a esquerda use o termo fascista como arma retórica contra qualquer opositor, vai associar conservador, liberal, clássico, Locke, bota a galera toda, Dan Smith e tudo mais, e Mark Oakeshott, Kirk e Roger Scruton, todo mundo odiado pela patotinha que caracteriza e rotula estereotipicamente, de uma maneira estereotipada, aqueles que são de direita. Mas a realidade histórica é muito mais complexa e inconveniente para essa narrativa simplista. É uma redução ao absurdo até. Né? E é exatamente por isso que eles não querem que a gente conheça com profundidade histórica o fascismo. Então vamos aos fatos incontestáveis. Incontestável. Benito Mussolini, o tiozão, o fundador do fascismo italiano. Ele iniciou onde a carreira política dele? Numa fase rebelde da juventude. Então Mussolini ele foi um dos principais líderes do Partido Socialista Italiano.
Ele foi editor do jornal socialista Avanti, tá? E um marxista convicto durante muitos anos. Em 1912, o Mussolini ele escreveu lá, com todas as letras, tá? O socialismo é uma fé, é uma concepção de um futuro com justiça, com mais igualdade, com mais solidariedade. Essas não são palavras minhas, tá? São as palavras do próprio criador do fascismo. Então o que aconteceu? Como um socialista fervoroso, que se transformou num líder fascista, ali a resposta vai estar justamente na Primeira Guerra Mundial, quando o conflito eclodiu em 1914. Então o Partido Socialista Italiano ele adotou uma posição pacifista, fazendo oposição à entrada da Itália na guerra. O Mussolini, porém, ele rompeu com essa posição, defendendo a participação italiana no conflito como uma oportunidade revolucionária. Então, essa ruptura levou à sua expulsão do partido, naturalmente, mas este ponto é um ponto crucial, porque o Mussolini ele não abandonou o socialismo. O que ele fez foi fundir o socialismo com o nacionalismo. Ele criou uma nova síntese política, é o tal da tese, antítese e síntese. Então, no frigir dos ovos, basicamente é a velha dialética repaginada. Como o Roger Scruton sempre diz, um bom conservador, ele rejeita o nacionalismo no sentido de entender a minha nação melhor do que as outras. Nada disso. O patriotismo é a palavra correta, onde eu amo a minha nação e ela é tão boa quanto todas as outras. Eu amo a minha pátria, amo o meu lar, amo a minha terra. Porque eu nasci aqui no Brasil, eu sou um brasileiro convicto e gostaria que isso tudo desse certo. Eu amo muito ela, e mais do que as outras. A diferença é que ela não é melhor do que as outras, como no nacionalismo se prega. Então, como o próprio Mussolini declarou lá em 1919, nós que nos consideramos revolucionários, vou pegar minha colinha, reconhecemos que o socialismo, como doutrina econômica, está morto. Mas seu espírito ético, o espírito de justiça social, vive em nós e nos anima. Então o fascismo, ele não foi uma rejeição do socialismo, mas uma revisão heterodoxa, tá bem? Do socialismo. O Mussolini, ele manteve elementos centrais do pensamento socialista, como a crítica ao capitalismo liberal, a ênfase na coletividade sobre o indivíduo, a crença da necessidade de um Estado forte para dirigir a economia. Também quem não quer Estado é o comunismo, mas o meio para atingir o comunismo e o socialismo, ele precisa estar inchado, que é o que se faz no Brasil hoje. Então, enquanto ele também rejeitava o internacionalismo, a luta de classes em favor do nacionalismo e da colaboração entre as classes. Agora compara isso com os princípios fundamentais do conservadorismo clássico, que é a defesa da tradição, das instituições históricas, da propriedade privada, da família, da religião, da ordem natural. Existe alguma semelhança? Pô, nenhuma. O conservadorismo, desde Burke, sempre se opôs a experimento social radical e à concentração excessiva de poder no Estado. O fascismo, por outro lado, era explicitamente revolucionário e estatista. Então, como Mussolini sempre declarou tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Qual conservador que vai defender essa visão maluca? E quanto ao liberalismo clássico, com a sua ênfase nas liberdades individuais, no livre mercado, no Estado limitado? O fascismo era explicitamente antiliberal. Mussolini escreveu lá: o século do liberalismo, do individualismo está acabando. Estamos no alvorecer de uma nova era, uma era da coletividade. Ah, mas olha, tá falando Platão, cuidado com isso, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre Platão. Então, se o fascismo não era conservador nem liberal, que raio cargas d'água estranha era? A resposta é que o fascismo representava uma terceira via entre o capitalismo liberal e o comunismo soviético, que era uma terceira via que mantinha raízes profundas no pensamento socialista, mas a adaptava num contexto nacionalista. E aqui a gente chega no documento histórico que eu prometi mostrar, tá? É uma prova de conexão entre fascismo e socialismo que os professores não mencionam. Em 1919, o Mussolini e outros ex-socialistas lá, eles fundaram um tal de Fasci Italiani di Combattimento. Então, o
o percurso do Partido Nacional Fascista está ali. O manifesto do movimento está ali. Ele foi publicado especificamente em 6 de junho de 1919, que incluía algumas demandas. O primeiro, o sufrágio universal e a representação proporcional. 2. Jornada de trabalho de 8 horas. 3. Participação de trabalhadores na gestão das indústrias. Imposto progressivo sobre o capital, confisco de 85% dos lucros de guerra e o confisco de terras não cultivadas para a distribuição dos camponeses, aos camponeses. Então, estas demandas socialistas, não conservadoras ou liberais, o próprio programa do fascismo era profundamente influenciado pelo socialismo, porém aí vai uma conexão que vai além das coisas aparentes, além de Mussolini. O tal do George Soros, um teórico marxista francês que exerceu enorme influência sobre o desenvolvimento do fascismo italiano por meio ali das suas ideias e o uso do mito, da violência como ferramentas revolucionárias. O Sorel, melhor dizer, para não confundir com o George Soros agora, do atual, né? Ele começou como um marxista ortodoxo. Ele desenvolveu uma teoria do sindicalismo revolucionário que influenciou diretamente Mussolini. E não tem como a gente esquecer que Giovanni Gentili, que é o filósofo do fascismo, assim como Gramsci da esquerda, né? Ele escreveu grande parte da doutrina fascista e foi ministro da educação sob Mussolini. O Gentili, ele era, não Danilo, tá? Ele era o Giovanni. Ele era um hegeliano de esquerda que via todo o fascismo como a realização do Estado ético. Uma concepção derivada ali diretamente do Hegel, do Marx, não de pensador conservador. E agora a gente vai abordar o elefante na sala, tá? O nazismo. Bom, frequentemente o nazismo e o fascismo são tratados como sinônimos, certo? E ambos são classificados como de extrema direita. Mas o próprio nome do partido nazista já dizia, socialista dos trabalhadores alemães, você já sabe. Já dá para levantar a suspeita. Porém, não vamos entrar nesse grau de leviandade. O Hitler, assim como o Mussolini, ele incorporou elementos do socialismo. Isso é um fato. Esse é o fato. Ah, mas era de esquerda, era de direita. Tem elementos do socialismo. A gente não pode contra-argumentar que não tenha zero absoluto elementos do liberalismo, do conservadorismo. De alguma maneira lá no âmago, tem. Mas a gente não pode se furtar. Já que você está aqui para escutar a contraposição, vamos falar de contraposição, onde o programa do Partido Nazista em 1920, ele vai incluir demandas como o quê? Nacionalização de todas as empresas que havia sido ali formadas em cartéis, participação dos lucros das grandes indústrias, expansão massiva dos programas de aposentadoria, criação, eu não lembro alguma coisa do Brasil aqui no final de maio de 2025, criação, manutenção de uma classe média saudável, reforma agrária, proibição da especulação imobiliária. Então, novamente, não são políticas conservadoras e liberais, clássicas, né, no caso. São políticas com forte influência socialista. Você está colocando, injetando ali uma ação de controle do Estado. E claro, tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão era ferozmente anticomunista, isso é fato. Mas isso também não torna eles de direita. O que a gente testemunhou no período entre guerras foi justamente uma batalha entre diferentes vertentes do socialismo, que era o socialismo internacional e baseado na classe, né, comunismo soviético versus o socialismo nacional e baseado na raça ou na nação, que é o fascismo e o nazismo. Por isso que o Bruno Garchargen odeia essa coisa de direita e esquerda, porque a gente tem vários espectros da socialista e vários espectros de quem é de direita ou de esquerda e tudo mais. Então, o James Gregor, né, que é um historiador muito respeitado, ele disse que o fascismo foi um desenvolvimento, foi desenvolvido dentro da tradição do socialismo revolucionário. Uma revisão do marxismo, não a sua antítese. Agora, alguém poderia vegetar, né? Mas o fascismo, né? Mas os fascistas, eles perseguiram socialistas, perseguiram comunistas. Sim, claro que eles perseguiram. Assim como Stalin perseguiu trotskista, mencheviques, outros socialistas que discordavam da sua interpretação do marxismo. A história do socialismo, ela está repleta de facções que se destacam mutuamente. Isso não significa
que uma delas seja de direita. O outro argumento comum é que os fascistas eles receberam apoio das indústrias da classe alta. Isso é verdade, mas de uma maneira parcial. Os fascistas eles receberam apoio de diversos setores da sociedade, isso vai incluir até trabalhadores, camponeses. Então muitos industriais apoiaram o fascismo não por afinidade ideológica, mas como proteção contra o comunismo soviético, que ameaçava ali abolir completamente a propriedade privada. Além disso, o apoio de alguns capitalistas não torna o fascismo capitalista propriamente dito, ou de direita. O regime soviético também recebeu investimentos e apoio de capitalistas ocidentais em vários momentos. Isso também não torna menos socialista. A questão fundamental é por que se insiste tanto em classificar o fascismo como de direita? Esse é o ponto. A resposta é simples. É controle de narrativa, é câmara de eco. Classificar o fascismo como um fenômeno exclusivamente de direita, a esquerda ela consegue dois objetivos estratégicos. O primeiro é se distanciar de um movimento que, apesar das suas raízes socialistas, ele resultou em regime brutal e genocida. É uma forma de dizer que, sei lá, isso não tem nada a ver com a gente, tá? E o segundo é que ele ganha uma poderosa arma retórica. Se o fascismo é de direita, então qualquer movimento de direita pode ser acusado de ter tendências fascistas. É uma tática de demonização que dispensa argumentos substantivos, a falácia é de homem, aquela coisa toda que você já sabe. É um problema, a guerra de narrativas. É uma manipulação da história que começou com a Internacional Comunista, o Comintern, né, nos anos 30 ali, quando Stalin ele ordenou que todos os movimentos não alinhados à União Soviética eles fossem rotulados como fascistas. Foi uma manobra política, não uma análise séria. E infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial, essa interpretação foi amplamente adotada por acadêmicos, muitos dos quais tinham simpatias marxistas, e assim, uma distorção histórica se tornou no consenso acadêmico. Mas qual que é a verdade? Ela é muito mais complexa e muito mais interessante do que aparentemente a gente ouve aí na guerra de narrativas. O fascismo ele não foi um movimento de direita, ele foi uma heresia socialista. É uma tentativa de fundir o socialismo com o nacionalismo, criando uma terceira via entre capitalismo liberal e comunismo soviético que não significa que todos socialistas sejam fascistas em potencial. Seria desonesto, leviano, como eu comentei, fazer uma afirmação dessa. Não vamos usar a guerrinha de narrativa que eles fazem conosco. O que significa que a gente precisa de uma compreensão mais nuançada, historicamente mais precisa desses movimentos políticos. Agora vamos diferenciar claramente os quatro conceitos que frequentemente são confundidos no debate contemporâneo: conservadorismo, fascismo, autoritarismo e populismo. Bom, conservadorismo você já está careca de saber aqui, se você já acompanha os vídeos. Se não acompanha, deveria, né? Que o conservadorismo ele é uma tradição política que valoriza a preservação de instituição social estabelecida, uma anti-ideologia, pensa na mudança lenta e gradual, de forma orgânica, não preserva, não luta pelo status quo. Se algum outro comentário falar de status quo aqui, olha, rapaz, a importância da religião, da tradição do pilar da família, família nuclear, né, comunidade, toda a desconfiança de projetos utópicos, o ceticismo político, aquilo que você já sabe sobre os pilares do conservadorismo, especialmente baseado em Burke, mas resgatado por Russell Kirk, por Roger Scruton, Michael Oakeshott, João Pereira Coutinho e tantos outros aí que você já conhece, a gente já ouviu falar. E no compêndio lá, se você já comprou ou se não comprou, tá aí, por favor. Deixa eu dar até uma pausa para falar dele, porque o compêndio tá bem legal, quem tá comprando tá gostando demais. Os maiores nomes aí do conservadorismo, Alain de Benoist, eu trabalho ali o Roger Scruton com muita profundidade, são mais de 500 páginas, tá bem? E é muito bonito, tem muito ilustrativo. Quem mais? Michael Oakeshott, John Master Cantier, né? Russell Kirk, o Thomas Eliot, Thomas Sowell, Anthony Saint-Exupéry e etc. Tá? Eu espero que você se delicie, né? Se você gosta de se aprofundar nas questões conservadoras, tá bem? Mas vamos voltar aqui. Bom, então,
Como a gente viu, o fascismo ele foi um movimento revolucionário totalitário que ele buscava mobilizar as massas sob a liderança de um partido único e um líder carismático, subordinando o indivíduo ao Estado e à nação. Então ele combinava elementos do socialismo com o nacionalismo extremo. Então o autoritarismo é um sistema, por sua vez, político caracterizado pela forte concentração de poder, limitações às liberdades civis, políticas, ausência de freios, de contrapeso institucional. Então, diferentemente do totalitarismo fascista, o autoritarismo ele nem sempre busca mobilizar as massas ou transformar radicalmente a sociedade. E muitas vezes apenas quer manter a ordem do status quo. E isso é autoritarismo. O autoritarismo que é o status quo. Beleza? Por último, o populismo. O populismo é mais um estilo político de que a ideologia coerente, né, está ali pautando-se na realidade. Ele se caracteriza pela retórica que divide a sociedade entre o povo puro e a elite corrupta. E ele vai afirmar que a política deve ser a expressão da vontade do povo. E o populismo pode ser de esquerda ou de direita, dependendo do que define o povo, a elite, o que quer que seja. Então são distinções cruciais. Um conservador autêntico, por exemplo, jamais poderia ser fascista. Porque o conservadorismo ele rejeita fundamentalmente a revolução, o estatismo, o coletivismo, que define as bases do fascismo. E da mesma forma, nem todo regime autoritário é fascista, a maioria não é. E aqui a gente chega numa ironia histórica fascinante. Muitos movimentos que hoje se autodenominam antifascistas, eles defendem justamente que tem mais em comum com o fascismo histórico do que com qualquer oponente conservador ou liberal clássico que poderia imaginar. Considera o seguinte: quem hoje defende um Estado poderoso que controla a economia? Quem que promove a identidade coletiva sobre o indivíduo? Quem que busca silenciar a opinião divergente em nome de um bem maior? As minorias sempre superam as maiorias. Quem que vê a política como uma batalha moral, um bem absoluto e um mal absoluto? Não são os conservadores ou liberais clássicos, pode ter certeza. São precisamente aqueles que gritam fascista contra os seus oponentes. Então, como você vai ver o filósofo italiano Augusto Dionós, ele vai dizer que o fascismo ele morreu como regime, mas sobreviveu como mentalidade. E essa mentalidade, caracterizada pelo culto ao Estado, pela intolerância, o dissenso ali, pela subordinação do indivíduo ao coletivo, ele vai se encontrar hoje muito mais à esquerda do que à direita do espectro político. Isso não significa, é claro, que a esquerda contemporânea seja fascista. De novo, não vão fazer como eles fazem, no âmbito histórico preciso. Seria também tão impreciso quanto chamar conservador de fascista. O que significa que as categorias simplistas reducionistas de esquerda e direita são inadequadas para compreender fenômenos políticos complexos como o fascismo. Que é o que o Bruno Garchagen cansa de dizer. Então o que a gente precisa é de uma análise mais sofisticada, historicamente informada, uma análise que reconheça as raízes socialistas do fascismo, sem cair na armadilha de demonizar todo o pensamento socialista por associação. Agora, antecipando algumas objeções comuns, vai ter ali em comentário. Vamos colocar comentário mais, não os haters desmiolados. As pessoas um pouco mais coerentes. Alguém da esquerda aí que votou no Ciro, não no Lula. Quem votou no Lula não deixa comentário, não, nem na verdade nem precisa terminar de assistir. Quem votou no Ciro, né? Ele vai dizer, mas os fascistas eram nacionalistas e o nacionalismo é de direita. Não, o nacionalismo por si só não é de direita nem de esquerda. Existem movimentos nacionalistas de esquerda em todo o mundo, especialmente em contexto anticolonial. O Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, por exemplo, ele combina socialismo com o nacionalismo extremo. E o mesmo pode ser dito para muitos regimes socialistas de América Latina, África e Ásia. Bom, outro contraponto. Mas os fascistas eram racistas e antissemitas. Isso é de ser de direita. Não. O racismo e o antissemitismo não são monopólio de nenhum lado do espectro político. Se fosse ainda colocar todo cristão não é antissemita. Não é antissemita. Não pode ser. Não tem como ele ser. Toda a raiz do cristianismo, a base do... Inclusive até o Papa Leão XIV agora falou que a base do cristianismo é o judaísmo. Reconheceu isso.
A União Soviética, sob Stalin, ela praticou discriminação sistemática contra várias minorias étnicas. Isso vai incluir os próprios judeus. O regime de Pol Pot, do Camboja, é indiscutivelmente de extrema esquerda. Ele cometeu genocídio contra minorias étnicas. E a maioria dos pensadores socialistas do século XIX, incluindo alguns associados a Marx, também expressaram visões antissemitas. O outro seria, mas os fascistas, eles não se opunham ao comunismo? Não era de direita? Como a gente já falou, a oposição entre fascismo e comunismo não era uma posição entre direita e esquerda, mas entre diferentes vertentes do socialismo revolucionário. Era uma batalha fratricida, tá bem? Não um choque entre opostos ideológicos. E por fim, mas todos os historiadores sérios classificam o fascismo como de direita, aquele... tem um brasileiro aí, até esqueci o nome do canal daquele... Não vou... Buenas Ideias, né? Buenas Ideias. Quando começou aquela coisa, eu ainda acompanhava. Bom, isso não é verdade, né? Historiadores respeitados como James Gregor, Ziev Stenhel, Ernst Nolte, entre outros, eles documentaram extensivamente as origens do fascismo, tá? O consenso sobre o fascismo como fenômeno exclusivamente de direita é muito mais político do que acadêmico. A verdade é que o fascismo, como muitos movimentos políticos complexos, ele vai desafiar categorias simplistas e reducionistas. Ele foi um movimento sui generis, que combinava elementos de esquerda e de direita numa síntese revolucionária única. Então reconhecer isso não diminui em nada o horror dos regimes fascistas. O fascismo italiano, o nazismo alemão não foram regimes brutais, responsáveis por crimes terríveis, mas para combater efetivamente o totalitarismo em todas suas formas e graus, a gente precisa compreendê-los corretamente, e isso significa reconhecer as suas verdadeiras origens e natureza. Então a lição mais importante que a gente pode tirar nesse estudo é a necessidade de vigilância contra todas as formas de totalitarismo. Venham elas da esquerda ou da direita, o perigo real não está em rótulos políticos, mas em ideologias que subordinam o indivíduo ao coletivo, que rejeitam o pluralismo em favor da unanimidade forçada e que estão ali dispostas a sacrificar a liberdade em nome de utopia terrena. Então, como conservadores que somos, a gente tem que defender a liberdade individual, o Estado limitado, o pluralismo político, o respeito pelas instituições tradicionais que vão sustentar uma sociedade livre. Então essas são as melhores defesas contra o totalitarismo em todas as suas manifestações, haja vista Hannah Arendt. E como cidadão bem informado, né, a gente deveria rejeitar essas narrativas simplistas, distorções históricas, buscando sempre uma compreensão mais profunda, nuançada do passado. E só assim a gente vai poder evitar e repetir esses erros que aquela galera ali, aquela patotinha toda, classifica a gente. E antes de encerrar isso, né, eu quero deixar claro, esse vídeo não visa reabilitar o fascismo ou diminuir seus crimes. Jamais isso. O fascismo foi brutal, um movimento terrível, que causou sofrimento imenso. O que eu busco é uma compreensão historicamente precisa das suas raízes, da sua natureza, livre de distorção política, como eles fazem o tempo todo com a gente. Então, se você valoriza esse tipo de análise, que desafia a narrativa estabelecida pela mídia mainstream e busca a verdade histórica, por favor, põe o dedinho ali, ó, inscrever-se, colocar sininho e colocar essas coisas chatas de like. Por quê? Porque é plataforma, é algoritmo. O robô só vai saber que você curtiu e vai compartilhar para outras pessoas, e você se transformando num agente de alguém que faz alguma coisa. Se quiser fazer alguma diferença sem ter esse trabalho hercúleo aqui de montar vídeo e de gravar e não sei o que, só aperta o negocinho, porque daí de fato a plataforma entende que isso foi útil para alguém, você ficou até o final, fez algum comentário, e ela vai encaminhando para outras pessoas que de repente querem mais engajamento, querem alguma coisa de diferente, com um pouco mais de profundidade do que você mesmo vai saber, né? Mas tá aqui também, quiser conhecer o compêndio que eu montei, é só clicar ali, que ele também está à disposição para você que quer se aprofundar mais nos grandes nomes do conservadorismo. Então, é isso. A batalha pelas mentes começa com a batalha pela verdade histórica. Essa é uma batalha que a gente não pode deixar dar o luxo de perder. E é isso. Eu espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.